Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Dr. Demetrios Teixeira, advogado da associação. Eu estou gravando esse vídeo com o objetivo de esclarecer alguns pontos relacionados a não só a nossa ação, mas principalmente em relação a algumas propostas que têm surgido e alguns associados da ADD Uni que têm se colocado em dúvida em relação a essa proposta, principalmente de uma outra associação aqui do Rio Grande do Sul, que tem estabelecido um prazo para que as pessoas se associem nela com o objetivo de promover o ressarcimento dos valores investidos pela via extrajudicial. O que eu quero falar a respeito disso com vocês? Bom, basicamente a gente precisa ter em mente alguns pontos que são importantes em relação a esse caso único em específico, tá? Primeira coisa, e isso tem relação direta com o que tem sido proposto pela outra associação. Bom, a Unic, todo mundo sabe, né? Isso ficou bem claro em relação à Operação Lamanai, era uma empresa que operava no mercado financeiro, operava não no mercado financeiro em si, mas operava como se estivesse, como se fosse uma empresa do mercado financeiro, sem o devido registro junto à Comissão de Valores Imobiliários, tá certo? Isso é um dos crimes que eles cometeram, que os diretores cometeram, crimes contra o sistema financeiro nacional. O que significa isso na prática, pessoal? Significa na prática todo sistema financeiro de qualquer lugar do mundo ele é regulado, tá? Todo sistema financeiro e sistema de bolsa de valores, de mercado de capitais é amplamente regulado em razão do risco que esse sistema possui de produzir uma situação de crise econômica em um determinado país. Vocês viram que em 2008 houve a crise econômica nos Estados Unidos em função da desregulamentação que já vinha ocorrendo no mercado financeiro e no mercado de capitais americano, tá certo? Mas principalmente no mercado financeiro. O que acontece? Então, todos os países eles têm uma regulação muito forte em relação ao mercado financeiro, tá? A Unic, ela não se adequou às regras de ingresso no mercado financeiro brasileiro e nem de nenhum país, tá? As legislações que envolvem o mercado financeiro, elas são muito semelhantes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Na verdade, a maior parte do mundo copiou a legislação americana no que diz respeito à regulamentação de mercado de capitais e mercado financeiro, tá certo? Então, o que acontece? A Unic, ela não operava no mercado financeiro. Ela operava com valores imobiliários, ela oferecia, na verdade, valores imobiliários, ela oferecia, isso era a proposta que ela fazia para todos vocês. Ela oferecia ganhos, certo? Como se estivesse fazendo investimento no mercado financeiro, mas na verdade ela não fazia esse investimento. E mesmo que fizesse, ela operava fora das regras do mercado financeiro, tá certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é fato, isso está presente na denúncia, no processo criminal que corre na Justiça Federal, na 7ª Vara Federal daqui do Rio Grande do Sul, e inclusive os diretores estão sendo processados por isso, por crimes contra o sistema financeiro nacional. Quais são as consequências de se operar no mercado financeiro sem ter a devida licença, certo, de operação junto à Comissão de Valores Imobiliários? Significa que aqueles investimentos que você fez, certo, que os investidores fazem por meio dessa empresa, não tem garantia nenhuma de recebimento, tá certo? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque uma eventual proposta de que se faça uma negociação com a Unic, tá? Com a Unic, para que ela emita títulos da dívida que ela tem ou dos valores investidos com os investidores e que esses títulos seriam, em tese, negociados no mercado financeiro e seriam comprados por uma outra empresa que faria, no caso, o pagamento aos associados dessa outra associação, isso está fora de cogitação.
nenhuma empresa regular que opera no mercado financeiro brasileiro vai comprar título de uma empresa que não estava registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários, simplesmente porque essa empresa não existe no mercado financeiro, certo? E não há garantia nenhuma de que essa empresa, um banco, vamos supor um banco de investimento que compre esses títulos supostamente emitidos pela Unic, esses títulos eles teriam algum tipo de valor para essa empresa, para esse banco de investimentos. Ou seja, esse é o primeiro problema que se tem em se sustentar a ideia de que fazendo uma negociação extrajudicial dessa associação com a Unic, que a Unic reconheceria a dívida, emitiria títulos de reconhecimento da dívida e com base nesses títulos de reconhecimento de dívida de cada investidor, a associação conseguiria vender esses títulos no mercado financeiro e algum banco compraria e esse valor seria utilizado para quitar as dívidas dos associados. Isso não existe, porque nenhum banco vai fazer isso, nenhum banco vai comprar título podre. Já não compram títulos podres, certo? Já não compram títulos podres, é uma expressão do mercado financeiro, certo? São aqueles títulos que são emitidos no mercado financeiro, mas que o retorno deles é zero, é quase nada. São títulos de alto risco, ou seja, quem adquire esses títulos não teria condições mínimas de reaver esses valores, tá? E ainda assim, eles não conseguem suprir aquele ganho, certo, que eles promovem, que eles se propuseram. Por exemplo, um título podre no mercado financeiro seria no caso da crise de 2008, em relação às hipotecas lá nos Estados Unidos, as hipotecas subprime, certo? Que foram as hipotecas que fizeram quebrar o sistema financeiro americano. Essas hipotecas eram títulos, eram contratos emitidos por uma instituição financeira que se baseavam, se lastreavam em financiamentos imobiliários para baixa renda, subprime, para pessoas baixa renda, pessoas que compravam imóveis e eram baixa renda. Essas pessoas, elas não teriam condições de arcar com aquela despesa daquele financiamento imobiliário. E eles emitiam esses títulos, certo? Que lastreavam essas hipotecas, esses empréstimos que eram feitos em relação a imóveis de baixa renda, e eles pegavam esses títulos e vendiam no mercado financeiro. Quando houve a quebra de 2008, esses títulos não valiam mais nada. Ninguém comprava mais esses títulos, tá? Tanto que quem comprou os títulos e as hipotecas, os títulos que eram lastreados em hipoteca subprime, foi o governo americano para salvar o sistema financeiro, porque ali havia um risco sistêmico, um risco de quebra de todo o sistema financeiro americano. Então o Estado teve que entrar e comprar esses títulos podres, tá certo? Ou seja, título que não valia mais nada, tiveram que comprar esses títulos para colocar dinheiro, injetar dinheiro na economia, injetar dinheiro de novo no sistema financeiro para salvar o sistema financeiro americano, tá? Os títulos que vão ser supostamente emitidos pela Unic, eles não são nem considerados títulos podres, porque como a Unic nunca teve registro na CVM, tá? Ele não é nem considerado um título ou um valor mobiliário a rigor. É o que a gente chama no direito de obrigação natural, tá? Ou seja, a Unic ela paga como se fosse uma dívida de jogo, que é uma obrigação natural que existe no direito civil, tá? É uma dívida de jogo, certo? Que o direito não acoberta essa dívida de jogo, ou seja, não protege o credor que emprestou dinheiro ou que ganhou dinheiro no jogo no Brasil, tá? A não ser na Caixa Econômica, os jogos que estão previstos na Caixa Econômica Federal, certo? Tipo a Mega Sena, esses jogos que são lícitos. Mas vamos supor, um jogo de carta, um carteado, ou um jogo que a pessoa fez, que jogou num cassino clandestino, certo? E ela ganhou. Se o cassino não pagar, você não pode executar essa dívida na justiça. Por quê? Porque é o que a gente chama de obrigação natural, tá? Ela não tem lastro no direito, ela não é protegida pelo direito. Então essa dívida que a Unic tem com vocês, a rigor,
um pseudo, um suposto título que ela emita reconhecendo essa dívida, ela não vai ter valor jurídico no nosso ordenamento jurídico. Logo, nenhuma instituição financeira vai adquirir esse título, tá? Nenhuma instituição financeira vai querer adquirir esse título, porque não há possibilidade sequer de execução desse título face à Unic, tá certo? E a gente vai para outro ponto. Para a emissão desse título, a gente precisa pressupor que a empresa está em plena operação. A Unic estaria em plena operação, o que não é o caso. A Unic hoje não existe mais. A Unic é um CNPJ registrado na Receita Federal, tá certo? E com registro na junta comercial, mas ela não tem mais endereço, ela não tem mais sede, ninguém responde por ela. E falo isso para vocês com conhecimento de causa, porque temos algumas ações individuais que tramitam, eu represento algumas pessoas que têm ações individuais contra a Unic e contra a Urpay, e a nossa maior dificuldade é a citação da empresa, tá? É a citação da empresa para ela integrar o polo passivo na ação de indenização. Por quê? É a maior dificuldade. Porque simplesmente o oficial de justiça vai no endereço que está registrado na junta comercial e não tem mais nada lá. Então, a rigor, a empresa não existe mais, pessoal. Então, como é que o pessoal vai entrar numa aventura dessa, certo? Aceitando a possibilidade de um recebimento de um valor pela via extrajudicial, que aparentemente seria mais rápido, mas que tem uma condição. Tem uma condição para vocês entrarem nessa proposta. Renunciarem ao direito de vocês de ação. Renunciarem ao direito de vocês de promoverem uma ação judicial contra os diretores da Unic e contra a Unic e contra os diretores da Unic para reaver os valores. Tá certo? Então, esse é o ponto central. A partir do momento em que você aceita o que é proposto pela outra associação, você está renunciando ao seu direito de ação. Você não pode mais promover a ação contra eles. E isso é o mais importante, que me parece que é o risco maior que vocês vão ter. Ou seja, vocês renunciaram até, caso essa empreitada não dê certo, simplesmente vocês não podem mais ajuizar a ação, porque vocês renunciaram ao direito. Tá certo? Ah, Demetrios, mas o que vai acontecer se a gente vai lá e faz esse acordo? Esse acordo, pessoal, esses acordos, caso sejam feitos, todos eles vão ser levados à homologação em juízo. E um acordo homologado judicialmente é um título executivo judicial. E aí, nesse acordo homologado judicialmente, vocês renunciaram ao direito de vocês de promover ação. Se futuramente vocês promoverem uma ação contra os diretores da empresa ou contra a própria empresa, a Unic ou Urpay, eles vão sacar esse acordo homologado judicialmente e vão colocar na justiça e vão falar, ele renunciou esse direito perante o juiz. Está aqui, ó, um acordo homologado judicialmente. E aí vocês não vão ter mais como promover ação nenhuma. Tá? Então, muito cuidado com as propostas de recebimento rápido. Nós estamos no processo de realização de cálculos contábeis em relação aos valores que vocês têm para receber individual, para com isso nós constituirmos uma prova robusta para entrarmos com uma ação coletiva, em nome da ADDI Unic. Peço a vocês que tenham um pouco de calma. O contador é um perito, certo? Ele trabalha com perícia contábil judicial. Ele está fazendo um cálculo individual, ou seja, cálculo para cada um de vocês. Ele está verificando, inclusive, os documentos. Então, quando falta algum documento sobre a perspectiva contábil, tá? Ele, como perito, e atua como perito judicial, ele já sabe quais são os documentos necessários. Então, isso para a gente é muito importante, porque ele já tem ideia do meio de prova. E aí ele começa, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso outro. Certo? Então ele auxilia muito para que a gente tenha uma prova robusta, para que quando a gente ajuize a ação coletiva, a gente tenha aí um grande amparo para que seja deferida uma liminar na ação coletiva. A nossa estratégia é buscar essa liminar na ação coletiva, e liminar essa que peça a anotação no processo criminal, lá na medida de busca e apreensão que aconteceu no processo, na medida de sequestro
em medidas securatórias que aconteceu no processo criminal, em que eles têm lá em torno de 250 milhões de reais. A Justiça Federal Criminal conseguiu apreender em torno de 250, 253 milhões de reais da Unic e da Urpay. A gente consiga anotar o valor que todos os associados têm, certo? Em nome da associação, fazer a anotação nesse processo criminal, para que se reserve esse valor para que garanta o pagamento de vocês. Porque o único dinheiro hoje que a gente sabe que a Unic tem é esse dinheiro que a Justiça Federal apreendeu. É ali que está o dinheiro que tem condições de pagar todo mundo. Não existe outra forma de pagar as pessoas, tá certo? Não existe essa hipótese de que uma instituição financeira vá comprar, vá adquirir supostos títulos emitidos por uma empresa que, como tem na denúncia do próprio Ministério Público Federal, foi constituída de fachada para aplicar o golpe de pirâmide financeira. Nenhuma instituição financeira vai se submeter ou vai querer adquirir esse tipo de título, pessoal. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Operar no sistema financeiro não é simples, tá? Eu sou advogado, tenho estudado já há algum tempo toda essa questão relacionada à operação em sistema financeiro, a mercado de capitais e sistema financeiro e criptomoedas, tá certo? É um assunto complexo, não é um assunto simples, e eu peço a vocês que tomem cuidado, certo? Para que não caiam em mais uma situação em que implique até mesmo na renúncia de vocês ao direito de promover uma ação para reaver os valores que vocês justamente são os proprietários, tá certo? Então tome muito cuidado, tá? Mais uma vez eu agradeço vocês e peço que tenham paciência. Nós estamos trabalhando em prol disso, a associação não está parada, tá? O nosso contador está fazendo o levantamento, é uma pessoa idônea e muito séria, e como eu falei, ele precisa fazer esse cálculo individual para que a gente possa unir isso e a partir desses valores a gente ajuizar a ação coletiva em nome da associação, tá? Ah, por que ação coletiva, Demetrios? Por que não pode ser individual? Poderia ser ação individual. Para mim, como advogado, seria melhor ajuizar ações individuais de todos vocês. Eu ia receber de cada um de vocês, certo? Eu ia cobrar o valor que eu cobro de honorários para ajuizamento da ação, quem tivesse condições de pagar, pagaria, certo? E ainda cobraria um valor ao final sobre a condenação em caso de êxito, tá certo? Que é a forma que eu trabalho. Para mim seria muito mais vantajoso. Só que existe um problema. A grande maioria de vocês, dependendo do valor que foi feito de investimento, não teria nem direito à assistência judiciária gratuita, ou seja, teria que recolher custas judiciais. O que são custas judiciais, pessoal? São taxas que você paga na justiça para poder ajuizar uma ação, tá certo? Que não se confunde com honorários advocatícios. São taxas judiciais. E as taxas judiciais são definidas em relação ao valor da causa. Então, por exemplo, quem tem 300 mil para receber de investimento vai ter uma taxa judicial de 5 mil, 6 mil reais para iniciar a ação. Bom, o juiz ainda pode quebrar o galho, pode parcelar isso em 10 vezes, certo? Mas vai ter que pagar, certo? E se tiver que fazer um recurso, tem que recolher mais taxa, certo? Esse é o óbvio. Uma ação coletiva, a associação é sem fins lucrativos. A gente pode pedir assistência judiciária gratuita em nome da associação. E muitas das vezes os juízes, eles deferem, ainda mais em ações coletivas, eles deferem assistência judiciária gratuita. Ou seja, é um custo a menos que vocês vão ter entrando coletivamente. São coisas que eu tenho falado individualmente com várias pessoas que têm entrado em contato comigo, tá? Então eu peço paciência a vocês e esclareço que estamos aqui disponíveis e dispostos a continuar nessa batalha e não vamos desistir, tá certo? Só peço a vocês que tenham cuidado com essas propostas assim muito fáceis, certo? Lembrem-se lá de trás de quando investiram dinheiro na Unic e que ela oferecia ganhos astronômicos em pouco tempo. Propostas fáceis, elas devem sempre ser olhadas com um olhar de cautela, tá? Para que vocês não sofram mais uma vez.
não tenham mais uma perda além das que já tiveram, tá bom? Muito obrigado, boa tarde.